E eu que passei o Dia das Mães organizando a festa da minha sobrinha, fazendo esse bolo delicioso, que passei inclusive um perrengue daqueles. Pensei que não ia dar nada certo, mas enfim, vamos lá. Comecei aí preparando um café da manhã, fiz uma mesa posta no café da manhã para passar o Dia das Mães. Depois, quando terminou, já fui logo organizando tudo, porque na minha cozinha não tem mesa, só tem a mesa da sala de jantar. Então eu precisava ir organizando tudo para me poder usar a mesa da sala de jantar. Então eu tinha que organizar tudo, né, desfazer aí a mesa posta que eu tinha feito para poder ir confeitando o bolo. E minha gente, acreditem ou não, mas eu passei um perrengue tão grande com esse chantilly que vocês não têm noção. Mas antes de começar, eu tinha que tomar, claro, a minha vitamina pro meu cabelo, que eu tomo todos os dias 2 cápsulas após o café da manhã. Uma caiu no chão, mas de nada não, nós é brasileiro, que não mata engorda. E aí já fui tomando a minha vitamina para poder começar aí as minhas atividades que eu precisava fazer. E, gente, passei um perrengue tão grande com esse chantilly, vocês vão ver aí. Comecei colocando 1 litro de chantilly bem gelado na batedeira. Essa minha batedeira é aquela planetária, então ela tem uma capacidade boa e também ela bate muito bem. E aí eu tava super tranquila, né? Não sabia eu tudo que ia acontecer. Coloquei uma chantilly, 3 colheres de sopa de leite em pó integral para agregar um pouco mais de gordura a esse chantilly e ele ficar bem estruturado. Eu sempre gostava de usar esse chantilly da Flashman porque sempre tinha uma boa durabilidade, ele tinha uma boa sustentação também no bolo. Mas, gente, infelizmente esse chantilly que eu comprei não deu certo. Ele, quando começava a querer ficar no ponto, ó, aí eu abri para ver se estava no ponto já. E parecia que estava chegando no ponto. Quando pensa que não, o chantilly ficou todo mole de novo. E aí eu já peguei, deixei ele batendo mais e fui fazer aí o recheio dos cupcakes. Que eu já tinha feito os cupcakes no sábado à noite, no dia anterior à noite. E aí a minha filha trouxe pra mim. Vocês podem ver aí, gente, que eu usei um copo de apoio, que ajuda pra colocar na manga de confeitar. Ela ajuda muito a colocar assim recheio, fazer alguma coisa em lugares pequenos, como por exemplo o cupcake, tá? E aí eu fui fazendo os buraquinhos no cupcake pra poder colocar o recheio neles, tá? Tem gente que usa o cupcake e coloca um tampãozinho, mas eu não gosto. Eu gosto de deixar ele assim bem recheado, já sem tampãozinho mesmo de bolo, né? E deixo só os cupcakes assim, só com recheio mesmo. Depois eu coloco a cobertura. E aí eu desenformei o meu bolo, que eu também já tinha feito no dia anterior. Ele tinha ficado lá. E, gente, vocês veem que o bolo, ele ficou embaixo. O bolo ficou um pouquinho menor. Por incrível que pareça, tá? Eu já tinha feito na mesma forma, o mesmo bolo. Só que o que aconteceu aí foi que o bolo não foi prensado, porque a minha forma era muito baixinha. Então, por isso que ele ficou assim um pouquinho deformado. Mas não tem problema, que o chantilly ia cobrir tudo, pensando eu. Só que o chantilly, gente, ele não tava dando consistência, ele tava ficando muito mole. E aí, o que foi que eu fiz? Coloquei mais um chantilly pra bater, achando que o outro chantilly ia dar consistência, mas só que essa linha não tava dando consistência. E aí, eu fui pegar o chantilly pra colorir ele, pra já ir agilizando o processo. E aí, eu vi que ele realmente não tava dando consistência de jeito nenhum. Quanto mais eu batia, mais o chantilly ficava líquido. E eu precisava que o chantilly ficasse bem durinho, que é pra fazer um acabamento bem bonito. Só que vocês vão ver, gente, ele ficou muito líquido, não conseguia dar o ponto de jeito nenhum. Deixei no freezer por alguns minutos, mas mesmo assim eu não conseguia. E aí depois eu consegui com a minha amiga um outro chantilly. E eu fui bater nesse outro chantilly pra poder conseguir, pelo menos, colocar uma base ali no bolo, né? E depois cobrir com o colorido. E aí eu peguei um pouco pra colorir com o azul, pra ir agilizando. E já fui pegando esse outro chantilly que eu tinha batido, que eu não filmei essa parte, que eu tava com muita pressa. E aí, já fui batendo. Na minha guerreira, coitada, trabalhou, viu? Trabalhou, que não foi brincadeira. E aí eu consegui, ó. Tava indo com o chantilly da minha outra amiga, consegui dar, que era de outra marca. Consegui dar uma consistênciazinha e fazer pelo menos essa primeira camada aí no bolo. E aí fui fazendo da forma tradicional que eu sempre fazia quando eu era confeiteira, né? Colocava a primeira camada aí no bolo, dava um pré-acabamento meio rústico, vamos dizer assim. E já ia fazendo aí um pré-acabamento nele, tá?
fazendo umas prequinas, enfim. Como vocês viram, gente, caiu muito rápido, ó. Parece até que é uma cobertura, mas não é. É o chantilly realmente que não tava dando consistência. Por mais que eu coloquei no freezer, mas ele não tava ficando bom. E aí eu fui tentando, né, contornar a situação, mas estava bem difícil. Quanto mais eu mexia, mais o chantilly ficava mole. Então aí eu resolvi deixar, que eu queria fazer as quinas bem feitinhas, mas eu vi que não tava dando certo. E aí eu resolvi deixar as quinas meio rústicas mesmo, melhor do que não ter como fazer de outra forma, né, gente? Então, quem não tem cão, caça como gato, como diz a história, né? E aí eu fui deixando, fiz daquele jeito mesmo e fui cobrir aí o outro bolo, porque era um bolo de andar, já era um bolo um em cima do outro, então precisava fazer o outro bolo também. Fui fazendo o outro bolo, fazendo a primeira cobertura, assim como no primeiro, para depois vir com o chantilly azul, que seria em cima do segundo bolo. Como vocês veem, gente, ó, ficou muito mole o chantilly. O chantilly teria que ter ficado mais consistente para poder dar um acabamento bonito. Mas foi o que eu consegui fazer com as adversidades que apareceram, né? Infelizmente, o bolo não ficou bonito como eu esperava. Mas, enfim, eu tinha que continuar seguindo firme. E aí eu fui fazendo aí as coluninhas para colocar dentro do bolo, que é para poder apoiar um em cima do outro e ele não despencar. Eu coloquei 3 palitos de churrasco e fiz 4 colunas. 4 colunas com 3 palitos cada. E aí fui colocando e foi esse o resultado. Não deu muito certo. E para não dar mais sorte ao azar, deixei para colocar o topo lá mesmo na hora da festa. E graças a Deus deu certo, não ficou como eu queria. Mas o importante é que a aniversariante gostou, ficou feliz e deu tudo certo no final. Graças a Deus.